Boa noite a todos a quem está chegando. Vamos só aguardar a Fê entrar. Bem-vindo quem está chegando. A gente está esperando só a Fernanda Arantes entrar para a gente começar a nossa live. Gente, bem-vindo quem está chegando agora. Vou pedir um minutinho para vocês. A Fernanda está entrando ainda, então estou só falando com ela aqui, aguardando a entrada dela. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre eleições, sobre política pública, orçamento, como é que isso impacta a nossa vida, o que, que a gente precisa entender e que noção a gente precisa ter para esse debate, para saber o que está acontecendo, né? Estamos só aguardando então a Fernanda entrar. Vou pedir um minutinho para vocês, ela deve estar chegando por aqui. Então, para quem está chegando agora, a gente tá, Bruna, bem-vinda. A gente está aguardando só a Fernanda chegar para a gente começar. Então, quem chegou na hora, eu vou pedir um minutinho de paciência e a gente já começa. Uou! Oi, Aê! professor! Pronto! Tudo Começamos! bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como que tá meu áudio, tá bom? Tá um pouquinho baixo para mim, mas eu consigo te ouvir. Vamos ver, perguntar como tá para as pessoas? Me falem aí, galera, se vocês Melhor, tá acharem melhor baixo agora. ou Tá melhor agora. melhorou? Você tá com o microfone do device, né? Então você mais perto tá um pouquinho melhor. Ah, então ótimo, vou ficar por aqui, mas qualquer coisa eu ponho o fone também. Tá bom, eu tô com o fone aqui que eu acho mais Vou pegar confortável. aqui, Vou tá? Pera aí. abrir aqui o. Vou até pegar o fone aqui já. Eu
tava contando a tour dos meus móveis, professor, porque eu comprei os móveis e não Professor, chegou. professor não, Edu, tudo bem? Edu, desculpa. Sem problema. E não chegou nunca mais, Eu entendeu? vi, Aí você eu mudou para a tô. Alemanha tem Melhorou? pouquinho tempo, né? Melhorou, tá bem bom. 2 meses. E Dois como é que tá meses que essa eu mudei pra cá. loucura? Como é que tá essa loucura de mudar para aí? Tá uma loucura mesmo, né? É um negócio mais um tarja preta, é um negócio mesmo assim que tá sendo necessário a terapia 3 vezes por semana. Tá muito maluco mesmo, assim, eu fiz até um vídeo, né, falando disso, que o pessoal fala, ai, mas tá aí, tá reclamando. Eu tô reclamando sim, porque é um choque cultural gigante. Eu sempre fui apaixonada pelo Brasil, nunca fui aquela pessoa tipo, ah, não, acho que nada a ver, acho que tipo outros lugares são melhores. Sempre fui apaixonada pelo Brasil. E agora eu sou mais ainda, porque olha, não existe povo igual brasileiro, assim. Aqui a gente tem, eu moro bem no centro de Berlim. Então é como se eu morasse assim na Paulista. Então é muita gente de muitos lugares. Você conhece o tempo inteiro gente de todos os lugares possíveis, mas nenhum é tão legal igual brasileiro. Meme é um negócio que só o Brasil tem, né? Os memes daqui é tudo ruim. Então, assim, não. O bom humor Tá difícil. brasileiro é Eu vim pra cá pra insubstituível, né? estudar, gente. É, e você fez o Brasileiro quê? é Você foi insubstituível. estudar na sua área original, Eu vim. veterinária ou teatro? Não, eu vim fazer um mestrado em líderes globais. Que legal. Mas só vai começar ano que vem e meu marido veio para trabalhar. Então a gente veio para cá com ele com essa proposta e eu para fazer esse mestrado aí. Vamos ver se eu consigo não matar ninguém até lá. Que legal. Primeiro, eu acho legal situar a galera. Enfim, eu e a Fernanda, a gente não se conhece, né? Na verdade, é a primeira vez que a gente está ao vivo batendo um papo, etc. E eu assisti um vídeo dela super engraçado que eu queria salvar e mandar para minha mãe, que é a música lá Já Tive Mulheres de Todas as Cores. Minha mãe adora essa música. E eu já tive piroca de todas as cores, eu queria. Só que não dava para baixar seu vídeo, né? E aí, o mais legal é que a letra ficou ótima e você é uma ótima comediante, mas é péssima cantora. Então, o seu desafinado lá no vídeo contribuiu para o humor do negócio. Aí eu queria salvar aquilo e mandar para minha mãe e não consegui. Bom, eu te descobri por causa dessa música que passou aqui passou no meu For You. Aí eu entrei no seu perfil, dei uma fuçada e eu vi que nos vídeos mais recentes você estava falando sobre política, enfim, sobre essa questão, aí sobre promessa de campanha e tudo. E aí eu coloquei um posicionamento ligeiramente discordante. E aí a Fernanda fez um comentário lá, enfim, e a gente continuou Não, eu fiz uma brevemente a piada conversa. super grossa. Eu fiz uma piada super grossa, Edu, um gentleman. O próprio coice de mula, né? Edu, um gentleman, falou: Ô, meu amor, calma. Eu falei: não, Calma. tudo bem. E eu falei, E cara, aí ele deu essa vamos. ideia. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto super legal. É um assunto que impacta na nossa vida todos os dias, por mais que a gente não conheça. E é um assunto que, na realidade, as pessoas conhecem muito pouco, né? Quer dizer, a gente tem muito pouca noção de como essas questões, né, dessas escolhas públicas, dessas decisões políticas, do impacto no orçamento, como é que isso afeta o meu dia a dia, né? Como é que, tipo, o que vai mudar na minha vida se for o Bolsonaro, se for o Lula, ou se a promessa for essa ou aquela com relação ao orçamento? E parece uma discussão tão distante, né? E na verdade é o contrário, isso impacta nas nossas vidas de uma forma muito presente, muito assertiva e sem a gente ter a menor noção. Então, a ideia era esse bate-papo, a gente está se conhecendo hoje e eu fiquei super feliz que Muito você tenha prazer, aceitado. Edu. My pleasure. Imagina, eu acho que assim, ninguém evolui se tiver só gente concordando. Então, Claro. gente, é uma live onde eu e o Edu, a gente fez questão de não combinar roteiro, muito pelo contrário, a gente quer mesmo bater um papo aqui com vocês junto pra gente poder entender cada vez mais. Eu sou veterinária, não sou advogada, não sou economista, diferente do Edu, né, Edu? Eu acho legal você falar um pouquinho aí também do seu currículo, se apresentar para o pessoal entender o porquê que você consegue contribuir tanto assim com a gente. Então, eu fiz
Eu entrei na faculdade de Direito e Economia ao mesmo tempo. Eu formei em Direito em 99. Quando eu comecei a ter que estagiar em Direito, eu tranquei Economia. Eu fazia Direito uma particular aqui no CUB em Brasília, Economia na UNB. Eu tranquei Economia na metade. Formei só em Direito e logo na sequência entrei no mestrado executivo, que a gente chama de LLM, que é um mestrado executivo de Direito, em Direito Econômico e Empresarial. Então, na verdade, eu continuei a formação de Economia no mestrado. Sempre tive focado, de certa forma, com Direito e Economia voltado para o business. Depois desse LLM, eu fiz 8 pós-graduações em Direito Constitucional, Hermenêutica Meu Constitucional, Deus, tem mais Processo curso do que eu tenho de Civil, calcinha. Quer dizer, ficou difícil e para mim aqui aí agora. Processo Civil, Recursos Civis, Recursos Constitucionais, Atuação do Supremo, Direito de Tecnologia da Informação e, por fim, eu finalizei um mestrado executivo em Administração de Empresas e Gestão de Novos Negócios. Ou seja, e aí eu formei em 99, em 2000 eu comecei a dar aula, então já tem aí 22 anos. E, na verdade, lecionar sempre foi um grande prazer, porque eu acho que, primeiro, a gente aprende mais dando aula do que o aluno. E segundo, que a gente só avança como sociedade com a troca do conhecimento, né? E com o aprimoramento e o crescimento do conhecimento. Então, essa experiência é uma experiência que sempre me foi muito grata, muito feliz. E aí, quando Que a bom Bruna que você fez, topou, Edu. desculpa, quando a Fernanda fez essa piada meio coice de mula, eu falei, não, calma, moça, tipo, vamos Ah, lá. Agora eu sou um pouco um coicinho de mula mesmo. eu vou me permitir fazer uma piada hoje também. Eu vi que você colocou nos seus stories um teaserzinho falando que o povo te questiona, né? Porque você fala de economia, de política, não sei o quê, papá, você não tem informação para isso. Que no final das contas você é veterinária especialista em gatos. Então, o que eu quero deixar aqui para a galera na live Gado. Gado. Eu te entendi que era gato. Entendeu? Gado. Não, gado. Entendeu? Eu tinha entendido que era gato e a minha piada era sobre isso. Eu ia falar assim, olha, de qualquer forma, se você é veterinário especialista em gatos, você podia ser ministra da Economia, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, não importa quem, porque vão precisar fazer muitos gatos para a coisa funcionar, porque tá uma bagunça do caralho essa porra. Então, eu acho que uma veterinária especialista em gato está mais adequada do que muita gente formada em economia, mas tudo bem. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Muito boa, muito boa. E, isso. Edu, olha só, eu acho, assim, muito legal você ter topado, muito legal você vir aqui compartilhar esse conhecimento, né? Brinquei aí, você tem mais curso do que eu tenho de calcinha, acho isso ótimo, assim, a gente compartilhar esse conhecimento todo. E eu separei algumas questões que eu acho que o pessoal tem bastante dúvida e acho que a gente pode ir entrando nessas questões. Legal. Primeiro ponto, assim, o orçamento 2023. O orçamento 2023 deu todo esse rebu, né? Então, assim, quando saiu lá, não, porque o auxílio emergencial vai cair de R$600 para 405. Porque o Vale Gás vai cair lá 50%, a gente não vai ter um aumento real do salário mínimo. A primeira coisa que viralizou na internet foi a trend do Faz o L, como se fosse o Lula que tivesse feito todas essas reduções ali na hora de começar o orçamento. Então, eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso, tipo, de explicar para o pessoal que o orçamento, né, ele desde agosto ele já está no Congresso, e eu queria a sua opinião. Foi o Lula? Foi o Bolsonaro? Como que funcionou isso aí? Então, vamos lá. Primeiro, só para posicionar, eu não sou nem... Ih, Edu foi embora. Volta aqui, Edu. Não vai embora, não. Não, travou aqui o meu limite de uso de tempo do TikTok, travou aqui. Então, só para posicionar primeiro, eu não sou nem bolsonarista nem lulista, né? Eu tenho críticas severas e bastante consistentes aos dois lados por diversos motivos e diferentes. E dito isso, né, para a gente balizar, a grande questão a gente precisa entender o seguinte: como é que funciona o orçamento de uma casa? Quanto é que eu posso gastar esse mês na minha casa? Eu posso gastar até o limite do que eu ganho, se eu considerar que eu não quero poupar nem R$1, nem €1, que você está aí, que agora que você é mais chique, nem €1 para nada. Eu posso gastar até onde eu ganho. Como é que o governo faz para se organizar com relação ao orçamento? Existem 3 leis essenciais que o governo usa para isso. Primeiro, a gente chama de plano plurianual de orçamento,
que é o governo que entra, por exemplo, o Lula agora vai começar 1º de janeiro, ele tem até 31 de agosto para apresentar um plano plurianual que ele Até é 31 mais de agosto de macro. 2023? 23, ele tem até 31 de Tá. agosto de 2023 para apresentar um plano plurianual de como vão ser as despesas ao longo dos próximos 4 anos. E esse plano plurianual que o Lula apresentar, como ele vai apresentar até agosto para início da vigência em 2024, ele vincula o primeiro ano do governo subsequente ao Lula. Então, ele vai vigir durante 4 anos, ou seja, 3 anos do governo do Lula, porque vai começar em 2024, e um ano do governo posterior. E aí se Certo. pergunta, assim, por que você faz um plano plurianual que o próximo governo vai ter que estar obrigado, de certa forma, ou limitado dentro daquilo que foi previsto? Para você dar uma continuidade à despesa pública, para dar uma continuidade ao serviço previsto, para dar uma continuidade aos projetos, sem que exista uma interrupção abrupta, que um projeto que está no meio ou quase em fase final simplesmente seja abandonado. Então, Mais ou menos como a gente... Desculpa te interromper, Edu, mas é só para traduzir aqui. Mais ou menos quando a gente entra no emprego novo, né? Então, quando você entra no emprego novo, se já tem um projeto de um antigo gestor ou de uma outra pessoa em andamento, você não vai falar, para, dá uma de João Kleber, para. Não, você tem que continuar, porque já teve todo o investimento ali da empresa, a única diferença é que a empresa chama Brasil ali. É isso aí. Então, assim, primeiro a gente tem que entender que são 3 leis, 3 grandes leis que organizam o nosso orçamento. A primeira é né? É o plano plurianual que o governo, quando entra, tem até agosto para apresentar, vai vincular os 4 anos subsequentes, sendo esses 4 anos 3 do governo dele e 1 ano do governo posterior, que inclusive pode ser dele se for reeleito ou do próximo candidato que foi eleito. Ponto. Certo. Então, esse plano plurianual, a gente pode dizer que talvez seja a lei mais macro de organização de princípios, interesses, propostas, projetos que vão acontecer. Ele não esmiuça em detalhe quanto vai para cada coisa, etc., mas dá grandes diretrizes do que é para ser feito ou do que vai ser feito. Ótimo. Ao mesmo tempo, o governo que entra tem até abril do ano que entrou para apresentar uma lei de diretrizes orçamentárias para aquele governo dele, né? Então, ele vai apresentar, dentro desse plano macro, que é o plurianual, ele vai apresentar um mais especificado, até abril, até 15 de abril do ano, detalhando de forma mais especificada o que vai ser feito. Tá? Então, esse é o segundo nível, ainda está mais macro. E até 31 de agosto do ano em que a pessoa foi eleita e também dos anos subsequentes, ele tem que apresentar uma lei orçamentária anual, uma lei do orçamento anual, que aí essa lei vai dizer exatamente, eu vou gastar tantos bilhões na saúde, tantos na educação, tantos na lei Rouanet, tantos na lei Paulo Gustavo, tanto nisso, tanto naquilo. Essa lei, ela já é o último nível do detalhamento. É como se você fizesse o seu orçamento de casa dizendo assim, eu vou gastar tanto de internet, tanto de mercado, tanto do parcelamento do carro, tanto de aluguel, especificamente. Certo. Existem algumas despesas, então ele tem que apresentar até 31 de outubro do ano. Isso vai valer no ano seguinte. O que acontece? Quando ele apresenta a lei do orçamento anual, a lei orçamentária anual, é um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Porque ele, como chefe do executivo, ele vai dizer, nós vamos gastar tanto desse jeito. Certo. E ele submete essa lei ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, na verdade, ele submete um projeto de lei, então é um PELOA. Ele submete o projeto de lei de orçamentário anual, o Congresso Nacional recebe esse projeto obrigatoriamente até 31 de agosto, e ele tem até dezembro para poder instaurar as comissões, né, relacionadas a isso, a comissão do orçamento, etc., discutir esse projeto, concordar ou discordar, alterar esse projeto de lei e devolver para o presidente da República. O Congresso vai dizer assim, olha, você diz que a gente vai gastar aqui 10 bilhões com... Em leite condensado, tô zoando. Em leite condensado, em Viagra, né? Vai gastar em 100 Viagra, milhões vamos em Viagra. colocar Viagra.
E a gente não concorda com isso e vamos tirar isso. E aí o Congresso, então, faz o processo legislativo de alterar tudo aquilo que foi o projeto mandado pelo presidente da República. Tá claro até aqui? Tá didático? Tá. Eu acho que dá pra gente fazer um resumão, né? Então, assim, o que a gente tá querendo, o que você tá explicando é, um orçamento, ele não é simples assim, oi, tudo bem, cheguei, sou o novo presidente, tudo bom? Tá aqui onde eu vou gastar. Não é isso. A gente tem uma série de diretrizes, então a gente tem o presidente anterior, que já fez uma diretriz, a gente tem o presidente atual, que pode mudar essas diretrizes, e a gente ainda tem todo um congresso para aprovação. Então, não é tão simples assim de, oi, tudo bem, quero gastar tudo aqui em Viagra. Isso, Não é bem isso, assim. isso. Então, veja, o presidente que assumir em 1º de janeiro de 2023, que vai ser o Lula, que foi eleito, toda essa controvérsia, etc., ele está obrigatoriamente vinculado a um orçamento que foi apresentado pelo Executivo em 2022 até agosto e votado pelo Congresso até 31 de dezembro de 2022. Então, o presidente que assume em 2023, ele não tem, como dizer, Autonomia. autonomia para alterar isso. Claro que ele vai tentar realocar alguma coisa, vai tentar, enfim, mas ele não tem autonomia para mudar a lei que foi aprovada, porque veja, o orçamento é uma lei e ele é uma lei anual. Certo. Tá. Então, Certo. veja, quem entrar em 2023, quem entrasse em 2023, seja Bolsonaro, Lula, vamos dizer na campanha, estaria obrigatoriamente vinculado à lei de 2022. Aí deixa eu te perguntar, que eu já sei até o que os meus seguidores estão pensando. Se a gente já tinha um orçamento, que estava R$ 405, porque o Lula prometeu manter os R$ 600? Na verdade, a gente tem isso dos dois lados. A gente tem o Lula que prometeu manter os R$ 600, prometeu R$ 150 por filho até 6 anos, né, no contexto tal, enfim, prometeu um monte de coisas, e o Bolsonaro, que tinha já mandado o projeto de lei com R$ 405, durante a campanha também prometeu manter os 600 e prometeu um monte de coisas, etc. A grosso modo, se a gente resumir, para facilitar, os dois, a promessa dos dois de campanha ultrapassa o orçamento em 150 bilhões de reais para o ano que vem. Pouca coisa, menino. Pouca coisa. A diferença entre as promessas de um e de outro com relação ao impacto orçamentário, vamos supor que vamos executar as promessas de campanha, vamos supor que promessa fosse de execução obrigatória. O cara prometeu, tem que executar. Se a gente fosse executar tanto do Bolsonaro quanto do Lula, a gente teria mais ou menos 150 bilhões de reais que teriam que ser gastos ano que vem, que não estão previstos nessa lei. Tá, entendi. Então, e aí... esse dinheiro vem da onde? Exato, era isso que eu ia até te perguntar. Não vem, não existe. Então, veja, aquela Menino, tá questão parecendo que aqui em casa. aquela questão que eu coloquei lá quando você colocou o vídeo, enfim, claro, aquele texto muito pequeno dá para explicar, quem prometeu, os dois prometeram, né? Quem prometeu alguma coisa além do que está previsto no orçamento, prometeu de forma irresponsável, populista e com uma irresponsabilidade fiscal gigantesca. E quem prometeu sabia que era inexequível. Então, o Lula chegar agora Então, dizer, por exemplo, o Lula ele tinha acesso a esse orçamento claro, antes? É óbvio, é uma certo. lei. Né? Isso foi apresentado pelo Executivo e votado pelo Congresso. Veja, então, quem ganhasse, vamos supor que o Bolsonaro tivesse ganho e o Lula tendo ganho, quem assumisse em 2023 ia ter um puta problema. Porque todo mundo já sabia que não tinha dinheiro para aquela promessa. O que eu quis comentar o que eu comentei naquele post lá não dá para dizer agora que ganhou, dizer assim, nossa, eu não sabia. Como você não sabia, filhote? Não tem como você não saber. Né? Se fosse assim, o orçamento, eu não sei o que vai ser do ano que vem, vamos começar as contas em 2023, vamos ver o que tem no saldo do banco do nosso país. Poxa, cheguei lá, eu achei que tinha 100 bilhões, mas está negativo no cheque especial 200. Não é isso. Então, não dá para o Lula chegar agora e dizer, poxa, eu não sabia.
Isso, E deixa falar eu fazer isso, uma outra nós pergunta. vamos, só acabar o raciocínio, nós vamos Desculpa. ter que fazer uma PEC para aumentar em tanto, etc e tal, porque a gente não sabia. Isso é dar bater um carimbo de idiota na cara do eleitor. Você fica, como é que você não sabia? Tipo, não tem como não saber. Agora veja, se o Bolsonaro tivesse ganho, ele teria o mesmo problema. E a grande Estaremos no questão mesmo é, lugar. no mesmo lugar, a gente não teria uma diferença significativa se o Bolsonaro ou o Lula tivessem ganho, porque a promessa dos dois custa 150 bi que não existem. Esse dinheiro não existe. Bom, 150 bilhões de reais, beleza. Agora, vamos fazer o quê? Mas diga a sua pergunta. Então, a minha pergunta era essa. Entendemos que o orçamento ele era público, que ele pode sofrer alterações ainda, né? Mas que ele está ali vinculado até um período ali de 2023. A minha pergunta é, esse rombo fiscal que se foi colocado, né? Pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu estudei aqui, a gente tinha uma projeção de um rombo fiscal em março, já no orçamento do governo Bolsonaro, de 66 bilhões. E aí isso foi revisto depois em junho. E aí quando a gente teve algumas manobras, né, tanto de aumento do auxílio emergencial, do auxílio gás, redução do valor do combustível, sendo boa parte financiada aí, né, a gente sabe que não é que abaixou porque, uou, tudo melhorou. Ali próximo da eleição, o Meirelles fez, né, aquela entrevista lá para a Globo News, estimando o rombo fiscal em 400 bilhões. E aí a minha pergunta é, professor Edu, primeira coisa, de forma assim, bem didática, o que é um rombo fiscal? Na verdade, esse rombo não é exatamente de 400 bilhões, a gente está falando aí de uma coisa em torno de 175 a 180 bilhões. O que é o rombo fiscal? Primeiro, a lei de diretrizes orçamentárias, desculpa, a lei orçamentária anual, ela pode prever que você vai ter despesas maiores do que a arrecadação. Isso é legal, não é absurdo. A maioria Então, o dos rombo fiscal estados... basicamente é isso. Só pra gente, todo mundo acompanhar. O rombo fiscal basicamente é isso. A gente Não. gastar mais do que a gente arrecada. Isso é o déficit fiscal, né? O que a gente pode chamar de Certo. déficit primário, ou seja, se você arrecadou 100 bi e você gastou 80 bi, você fez um superávit primário de 20 bi. Eu arrecadei mais 20 do que eu gastei. Se eu arrecadei... Peraí que o pessoal tá falando que o áudio tá baixo, rapidinho. Melhorou, minha gente? Fala pra gente. O meu áudio ou o áudio do Edu? Deixa eu só aproveitar para responder os comentários aqui. Você é maravilhosa. Obrigada, gente. Amo seus vídeos. Muito obrigada, galera. Se soubesse quanto o pessoal me xinga por causa desses vídeos. Olha, minha psicóloga tá tomando tarja preta já. O remédio tá nem mais comigo. Para vocês estão ótimo. Do Edu tá baixo. Ô, Edu, seu áudio tá baixo. Gente, se vocês tiverem de vocês dois, falou que o meu também agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui pra gente, que aí eu vou fazendo pro Edu, tá? Porque pra mim não vai adiantar perguntar, né, galera? Tô brincando. Temos um fã na Alemanha. Quero ver se quando eu fazer show aqui, vocês vão, hein, galera? Porque vou ter que ser em português, que no alemão vai ser difícil pra mim. Desculpa, Edu, acho que agora melhorou. Pra mim melhorou, pelo menos. Então, você tá Vamos ouvindo lá. bem? Eu tô. Então beleza. É que o pessoal tem mandado aqui os comentários, aí a gente dá só uma paradinha Então, para ler às vezes. Se o país arrecada 100 bilhões de reais em impostos, é só um número hipotético, e a gente gasta 80, o país significa que ele fez um superávit de 20 bilhões, ou seja, ele arrecadou mais do que ele gastou. E isso é o cenário ideal para todos os países. Por quê? Porque ele vai ter mais dinheiro para investir, ele vai ter como ter reservas internacionais maiores, ele vai ter dinheiro sobrando. É igual a gente ter um orçamento de 10 mil na casa mensal e ter gasto 8, sobraram 2 mil que eu posso fazer o que eu quiser com aquilo, né? Se eu arrecadei 100 bi e gastei 120, então eu tenho um déficit primário de 20 bilhões de reais. Significa que esse déficit é uma coisa que que eu não tenho dinheiro para pagar. Se o governo... A gente sabe como é isso, a gente sabe. Se a gente em casa não tem dinheiro para pagar, o que a gente faz? A gente tem... Cartão C&A. Tô brincando.
Eu não consigo falar. A gente tem alguns caminhos, por exemplo. A gente pode arrumar um outro emprego e conseguir um bico e fazer uma hora extra. A gente pode dirigir de Uber no final de semana. A gente pode, para poder chegar nessa conta. Ou a gente pode pegar um empréstimo no banco para poder O pagar pessoal essa comentou, conta. tô vivendo só no déficit desde que o Bozo entrou. Déficit primário. Eu amo vocês. Não, maravilhoso que você tá falando, super sério, eu aqui. Você todo. Não, e aí a gente faz uma renda extra, a gente não sei o que lá todo. Você vê uma pessoa equilibrada de um lado da live, do outro lado tá. E aí a gente faz um cartão C&A, estoura um cartão da Renner. Entendeu? É isso, pequenos furtos. Mas o seu lado da live é o governo. Então, o que o governo faz? Se eu arrecadar 100 eu vou gastar 120, ele só tem um jeito de conseguir esse dinheiro. O governo não vai virar Uber no final de semana, né? Nem rodar a bolsinha para, enfim, em vez de fuder a galera, deixarem que fodam ele remuneradamente. Ou seja, o que ele precisa fazer? Ele precisa emitir títulos para poder ter essa grana. Então, assim, ó, eu vou pegar dinheiro emprestado no mercado para ter esse dinheiro. Então, ele emite títulos para poder entrar essa grana. Ou seja, a lei orçamentária, ela pode prever um déficit anual, já sabendo que vai ter que ser emitido algum título para aquilo, certo? Certo. Beleza. Como é que a gente mede o quão saudável é uma casa? Se todos os meses eu ganho mais do que eu gasto, eu sou super saudável. Se a maioria dos meses eu ganho mais do que eu gasto, eventualmente eu gasto um pouco mais, mas esse equilíbrio está favorável, porque na média eu arrecado mais do que eu gasto, ainda assim é saudável. Se empata, tá ok. Se na maioria dos meses eu gasto mais do que eu arrecado, você vai ter um problema em algum momento, né? Maravilhoso. Então, E Edu, deixa eu até aproveitar e perguntar que o pessoal vai mandando, eu vou te interrompendo, não me xinga não, tá? O pessoal perguntou aqui. E por que quando eu ganhei o coisa? É mesmo, você tá educado, né? Nossa senhora. Aqui o pessoal falou que uma opção é pegar dinheiro com a agiota que só bate no mato, eu achei maravilhoso. E perguntou aqui, por que o governo só não simplesmente imprime mais dinheiro? Então, essa é a grande Eu acho essa pergunta. dúvida maravilhosa. E essa talvez seja uma pergunta nevrálgica, né? Porque teve um candidato a deputado, não sei se foi estadual ou federal, que rolou esse ano, que ele falou que o projeto dele ia ser o seguinte: projeto de vida dele como deputado. É real isso. Já é engraçado eu isso. acho que fossem fabricados pelo Primo do Padre Kelmon. Fosse fabricado pelo governo uma máquina que imprime dinheiro. Para cada cidadão ter uma máquina dessa em casa e você imprimir o tanto de dinheiro que você quiser para você pagar as suas contas. Por que eu não posso ter, se o dinheiro está aí, por que eu não posso ter uma máquina que imprime dinheiro e eu pago minha conta? Eu gastei 10 mil, imprime ali, tipo uma impressora que já sai a nota. Por que isso não é factível? Gente, maravilhosa essa ideia. O jeito que eu resolvo meus problemas. Eu adorei ele. Acho que ele devia ser presidente. O que acontece quando você Brincadeira. imprime dinheiro? Você, quando imprime dinheiro, você coloca mais dinheiro em circulação. Quando você coloca mais dinheiro em circulação, o valor desse dinheiro ele passa a ser menor. Porque assim, como eu tenho muito, ele vai se desvalorizando naturalmente, porque as coisas vão aumentando de preço naturalmente. Já tem muito dinheiro aqui, você vai aumentando o preço. Então, a impressão de moeda, ela é um dos principais mecanismos que gera inflação. Então, o que acontece hoje em países, por exemplo, como a Argentina e a Venezuela? Você precisa levar um saco de dinheiro para comprar uma pipoca. Porque for imprimindo, aquela porra não vale nada. Tipo, né? Então, o negócio é que você vai aumentando a disponibilidade de dinheiro no mercado e, com isso, o dinheiro está menos valorizado. Tudo que tem muito é menos valorizado que tudo que tem pouco. Então, você vai Lei da oferta e da procura. Então, você vai desvalorizando o dinheiro, vai aumentando a inflação, e a inflação é um ciclo vicioso. E a inflação vai fazendo com que esse dinheiro continue se desvalorizando cada vez mais. E aí, eu não sei se é básico demais, mas talvez valha para a galera entender, é o seguinte: vamos fazer uma conta simples. Eu ganho 10 mil reais por mês. Beleza, 10 mil. O que eu compro com esses 10 mil? X coisas, ponto.
Vamos supor que a inflação esse ano tenha sido de 10%, para a gente facilitar essa conta. Significa o quê? Que o preço de todos os produtos aumentou, na média, 10%. E aí, no ano que vem, então, pegar essa inflação de 10% desse ano, eu continuo ganhando os 10 mil. O que eu compro com esses 10 mil reais? X Eu menos compro 10%. 10 mil menos 10%. Então, meu poder de compra é de 9 mil, porque tudo aumentou 10%, então tudo aumentou R$ 1.000. Ou seja... Inclusive, gente, tem um vídeo... Desculpa, Edu, de te interromper, mas eu pego os Relaxa. ganchos aqui. Inclusive, tem um vídeo, gente, explicando o poder de compra. Tá com quase 1 milhão de visualizações, explicando o poder de compra no perfil. Se vocês ficarem com alguma dúvida disso que o Edu tá explicando, é um vídeo bem palhaço, mas que tem explicadinho como você pode calcular o poder de compra. É bem legal, quem quiser ir lá dar uma olhada. E outra questão, assim, se alguma questão não for respondida na live, ficar alguma dúvida, me mandem no meu perfil do TikTok, na caixa de perguntas e respostas mesmo, porque assim, as perguntas que eu achar que, né, são mais importantes para, não que todas as perguntas sejam, mas eu gravo um vídeo explicando exatamente aquela questão depois, porque às vezes não dá para compor aqui. Então repara, quando eu imprimo dinheiro, eu aumento a disponibilidade, diminuo o valor dele, aumento o processo inflacionário, e aí com isso... No ano seguinte, esse dinheiro está valendo menos, eu preciso imprimir mais dinheiro e é uma escala sem fim, é um ciclo vicioso. E a população acaba não tendo maior poder de compra. Então, o problema principal, que era a população ter acesso a mais coisas, não é resolvido, porque passado um período de tempo... É piorado. Na verdade, não é que é resolvido, ele é piorado. Então, a emissão de moeda é o processo de desvalorização dessa moeda, gera um processo inflacionário e o poder de compra acaba diminuindo. Quem perde com isso? Todo mundo perde, mas quem mais perde com isso? Primeiríssimo lugar, os pobres. Primeiríssimo lugar, a gente está falando da classe E, D e C, são os que mais perdem. Por quê? Porque os que têm menos conhecimento, é os que menos conseguem se prevenir ou agir contra o processo inflacionário, e eles não têm recurso para um investimento, né, que sobra do orçamento deles, para poder usar a inflação para fazer um investimento que pelo menos compõe a inflação e não tem poder de compra. Então, assim, certo. Quem mais sofre com a emissão de dinheiro são os mais pobres. Aí, na sequência, a gente tem a classe média, que sofre também, mas já tem ali um pouco mais de estrutura, expertise, etc. Já faz um investimento, já tem, né, alguma noção um pouco maior para tentar se blindar. E quem não sofre nada são os muito ricos. Porque os muito ricos... Que pelo contrário, né? Vão investir, vão pegar essa taxa, vão trabalhar, vão fazer o dinheiro trabalhar para eles. Vão fazer o dinheiro trabalhar para eles. Então, todo o processo inflacionário, ele é essencialmente prejudicial aos mais pobres. Aí, vamos só fazer um gancho. O que é a responsabilidade fiscal que a gente está falando? Tem a ver com o processo inflacionário. Antes só da gente fazer esse gancho, acho legal só a gente responder uma pergunta que ela mandou algumas vezes aqui, acho que eu acho importantíssimo a gente só tratar esse assunto, que para pegar nessa coisa de classes que a gente está falando. A Heloísa Sampaio, tudo bem, Elo? Mandou: taxar grandes fortunas seria uma boa solução ou um paliativo? Vou dar minha opinião, tá, Edu? Eu acho um absurdo a gente ter que pagar IPVA num Celta, e se eu tiver um jato, não pagar imposto, entendeu? Então, Fernanda, acho que assim, a questão não é sobre taxar grandes fortunas, é a gente ter impostos que sejam semelhantes ao potencial de ganho de cada pessoa. Por exemplo, aqui na Alemanha, é uma coisa que eu assustei quando eu cheguei, mas que eu achei que depois você parando para avaliar faz um pouco de sentido. Aqui o seu imposto ele é calculado de acordo com quanto você ganha versus com quantas pessoas você sustenta. Então, por exemplo, aqui tem 6 faixas de impostos, tá? Então, se você ganha de tal a tal valor, você seria, por exemplo, a taxa... Vou dar o exemplo do meu marido. Ele seria, por exemplo, uma taxa 4. Só que, como ele provou que ele tem uma esposa que não está trabalhando, né? Eu não tenho trabalho aqui na Alemanha, ele pode solicitar redução para uma taxa 3. E aí ele tem uma redução de 8% do imposto que ele paga. Então, assim, eu acho que faz muito sentido a gente ter essa questão de quanto a pessoa ganha versus quanto ela sustenta,
para que a gente tenha um imposto mais equilibrado, vamos dizer assim, uma arrecadação de impostos. E você, qual que é a sua opinião? Eu vou te dar, eu já respondo essa pergunta. Eu vou te dar outro exemplo da Alemanha comparado ao Brasil, para a gente entender como a reforma tributária é importante, como ela é crítica e como isso impacta diretamente na vida da população, porque isso é um assunto nevrálgico, assim, é um assunto super importante. Na Alemanha, a Alemanha tem 1% da capacidade de geração de energia solar que o Brasil. Considerado a diferença de tamanho dos países e considerada a diferença de incidência solar que tem aqui e aí, obviamente que é incrivelmente diferente. O pior Inclusive, estado estamos com racionamento de energia aqui. Ainda mais com essa guerra da Ucrânia, enfim, a gente pode entrar nisso depois. O pior estado brasileiro para geração de energia solar, que é o Rio Grande do Sul, é melhor do que a Alemanha. Muitíssimo melhor. Então, assim, a Alemanha tem 1% da capacidade de geração de energia solar, que imagina, limpa, renovável, incrível, que não impacta, não tem pegada de carbono, enfim. A Alemanha tem 1% da capacidade de geração de energia solar que o Brasil. E o Brasil gera 1% da energia solar que a Alemanha gera. Era para gerar, no mínimo, paritariamente, era no mínimo para gerar 100 vezes mais. A gente gera 100 vezes menos. Por quê? Porque na Alemanha, se você resolve colocar um sistema solar na sua casa, o investimento que você faz, você paga do seu bolso, ele é dedutível do seu imposto de renda. Sim. Por quê? E no Brasil... No Brasil, vou contar para vocês o seguinte. No Brasil, gente, antes eu morava no Brasil, eu morava numa casa onde a gente tinha aquecimento solar e a gente queria muito colocar a energia solar, né? Meu marido, ele é engenheiro e ele ama essas coisas. Eu chamo ele de Bob Construtor. Ele ama, ele mesmo que fez, e maravilha. Só que a gente ficou com medo de colocar porque havia um projeto na prefeitura para taxar casas que tinham energia solar. Ou seja, vem do sol, Deus deu para nós, a galera querendo arrecadar imposto. Eu falei, gente, vocês estão complicando para mim aqui. Repara o nível da miopia. Você tem um particular, uma pessoa, fazendo um investimento próprio do dinheiro que sobrou dela, de tudo que ela ganha com tudo que ela gasta, para gerar energia solar. Essa energia vai deixar de consumir a energia que o Estado está tendo que gerar. E o excedente que você gera, você está jogando na rede. Você está ainda alimentando a rede com investimento particular. E você quer o quê? Tributar isso. Ou seja, a pessoa já está gastando o próprio dinheiro para não gastar algo que o Estado tem que gerar, e ainda joga o excedente lá, e você ainda quer que ele pague por isso. Sim, é bizarro o que acontece no Brasil. Sim, a gente vive um país que é completamente esquizofrênico do ponto de vista tributário, econômico, em muitos aspectos. Esse, por exemplo, é um deles. Voltando às grandes fortunas, que foi a pergunta original, eu sou favorável à taxação de grandes fortunas. Claro, eu acho que como isso vai ser construído, precisa ser construído de forma inteligente, mas a grande questão isso é enxugar gelo se você não definir como esse dinheiro vai ser bem usado. A grande questão do Brasil não é falta de recurso que a gente arrecada. A gente hoje no Brasil paga de imposto, todos nós, pessoas, né? Porque não existe de onde dinheiro gera o governo, dos impostos que a gente que trabalha e gera. Então, a gente chama de tax. Até porque o brasileiro, não sei se todo mundo sabe disso, Edu, mas o brasileiro, um CLT, ele trabalha aproximadamente 4 meses e meio para pagar imposto. Então, tá chegando ano novo, galera, tá chegando ano novo. Até abril ali, ó, abril, maio, estamos só trabalhando sem ganhar R$1, tá bom? Só para pagar imposto. Repara, o que acontece? O Brasil arrecada hoje quase 2 trilhões de reais em impostos. 1,8 trilhão de reais em imposto. Isso é bastante dinheiro. Né? A grande questão brasileira não é a arrecadação de impostos. A gente tem umas cargas tributárias mais altas do mundo. É como esse dinheiro é gasto. E aí a gente tem um grande problema político. Porque a gente pode falar sobre emenda do relator, que é orçamento secreto para a maioria das pessoas, ou enfim, despesa obrigatória, serviço da dívida, enfim. Acho ótimo você explicar o que é esse orçamento secreto.
Porque eu A acho que o gente, orçamento secreto é assim, ele é muito secreto mesmo, porque ninguém consegue explicar ele de forma clara. E eu tô achando você mega didático, então acho que vale a pena a gente entrar nessa. Vocês querem, galera? Comenta aí se vocês querem que a gente fale sobre orçamento secreto. a gente já entra nesse assunto. Então, para acabar a resposta Beijo, rápida Robson. da sua seguidora que perguntou, eu acho que taxar grandes fortunas, sim, pode ser um mecanismo interessante, né? A grande questão é que taxar a grande fortuna para aumentar a arrecadação não vai resolver o problema. O problema é em como a gente gasta o dinheiro, né? Você falou sobre um avião não pagar, por exemplo, IPVA e um Celtinha pagar. Nos Estados Unidos você não paga IPVA, você paga o licenciamento anual, que é US$ 100, etc. e tal, varia um pouquinho lá pela questão do carro, mas você paga uma taxa de licenciamento anual, você não paga um imposto sobre o valor do carro. Aqui, por exemplo, a gente já paga imposto sobre o valor dos bens, que é extremamente alto. Por exemplo, se você quiser, aqui em Brasília é 4%. Se você tiver um carro de R$ 10.000, você vai estar pagando R$ 400. Se você tiver um carro de R$ 1 milhão, você vai estar pagando R$ 40.000. Né? Então, você já paga um imposto que é proporcional àquilo que você ganha. A grande No caso de questão carro, né? de tudo, por exemplo, se eu sou Mas piloto de uma avião, lancha, por exemplo, uma lancha. paga, Uma lancha, a paga. gente. Você não paga o licenciamento anual dela, mas quando você compra essa lancha, você vai pagar IPI, ICMS, etc., altíssimo sobre o valor daquele produto. Vamos fazer uma conta simples hoje. Em média, um carro, ele hoje custa, se ele não for importado, ele custa 44% do valor total dele de imposto. Significa que um carro de 100 mil, você está pagando 66 mil pelo carro e 44 mil você está pagando para o governo de imposto sobre aquilo. 44%. Fora do país, a gente está falando de taxas que vão variar aí de 6% a 12%. Né? A gente paga... peraí, deu uma limitação na live aqui, se cair a gente volta a ela, etc. Ah, ok. A gente recebeu também. Tá. Beleza. Porque vai dar uma hora, então eu programei para uma hora. Então, assim, a gente paga hoje impostos altíssimos sobre o consumo no país. Né? O ICMS sobre combustível, sobre arroz, sobre feijão, sobre computador, sobre o celular que você compra. A gente tem, em média, aí, de 30% a 50% do preço de um produto que é imposto. Quem mais sofre com isso? O mais pobre. O pobre. E isso diminui o poder de compra. Por que um salário mínimo nos Estados Unidos vale muito mais? Porque o imposto sobre o consumo é muito menor. Então, enquanto no Brasil, eu já tinha feito essa conta um tempo atrás, até publiquei história sobre isso. Enquanto no Brasil, um salário mínimo vai comprar aí 120 ou 140 litros de gasolina, nos Estados Unidos o salário mínimo vai comprar 1.200 litros de gasolina. Vamos pegar um Exato. salário mínimo, vou comprar tudo em gasolina. Você compra 10 vezes mais nos Estados Unidos. Por quê? A grande questão disso é um sistema tributário absolutamente perverso com os mais pobres. E o grande problema desse sistema tributário perverso com os mais pobres é que você mantém a pessoa na pobreza, arrecada horrores de dinheiro e você faz um emprego muito mal dessa grana e você não entrega para a sociedade inteira aquilo que precisava ser entregue. Né? Então, por exemplo, escola dos Estados Unidos, os mais ricos e os mais pobres vão para a mesma Estuda na mesma escola, escola. vão de Sim, ônibus público. sim. Eu acho isso bastante interessante. Assim, a minha opinião é, aqui, por exemplo, um seguro, gente, de carro é 10 euros por mês. Um seguro de um carro, de um Audi Q3, é 10 euros por mês. Então, assim, aqui não tem pedágio. E não tem IPVA. Você vai pagar todos os impostos quando você compra aquele carro, que varia em torno de 8% aqui. E depois você vai fazer só o licenciamento, que é você provar que o carro não está colocando nenhum tipo de gás tóxico no ambiente. Que a gente já teve no Brasil anos atrás, que não pegou aquela inspeção veicular. Não pegou, não foi. Então a gente tem isso. Então, assim, eu acho que o que acontece? Eu concordo plenamente com você. A gente precisa, sim, ajustar, né, a questão de não só taxar grandes fortunas, mas ajustar, né, a questão tributária no geral, porque eu acho que algumas coisas fazem zero sentido, mas voltar para a população, né? Porque não volta. Claro.
Exatamente. E aí, voltando àquele assunto que a gente estava falando antes, como é que o orçamento equilibrado ou desequilibrado impacta a nossa vida diretamente? Se você tem um orçamento minimamente equilibrado, ou que você tem um pequeno déficit, que você vai gerar ali a emissão de alguns títulos para pagar essa conta, você tem uma perspectiva internacional de que o país está saudável, financeira, economicamente, está tudo andando, está gerando receita, tá gerando riquezas. Quando você tem um país que ele é muito deficitário, ou seja, ele gasta muito mais do que ele arrecada, você precisa emitir muito título para pagar essa conta. Você precisa emitir muita dívida para pagar essa conta. Quando você precisa emitir muita dívida, o que o cenário internacional vê? A mesma coisa que o AJ vê. Porra, esse país está na merda, hein? Tá fudidaço. Não, então, eu até empresto dinheiro para ele, mas como tem risco dele quebrar e não conseguir pagar esse negócio, eu vou cobrar mais caro esse risco. Os juros sobem. Né? Então, você vê, Estados Unidos tem juros baixíssimos, Japão tem juros baixíssimos, vários países têm juros baixíssimos, e o Brasil está bastante razoável, já foi muito pior, e depois eu quero fazer um contraponto, não sei se a live vai cair ou não, a gente já avança sobre isso. Eu acho que a equipe econômica do governo, durante a pandemia, agiu de uma forma incrivelmente bem feita e sábio. O FMI reconhece isso, países internacionais também. Por isso que a gente está com uma das menores taxas de juros do mundo. O Brasil hoje é o país que tem a quarta menor taxa de juros do mundo. Os Estados Unidos e a Europa estão com a maior taxa em 40 anos. Eles demoraram muito mais para reagir à pandemia do que a gente. Então, assim... mas vale falar aqui, Edu, que assim, ó, a gente tem uma inflação alta na Europa como um todo. Mas a inflação alta na Europa como um todo não chega aos pés do quanto a comida é em relação ao salário mínimo. Porque, assim, Claro. isso foi até um contraponto que eu discuti com uma outra pessoa, que mas o Brasil conseguiu ficar entre as 10 maiores economias, o Brasil conseguiu estar com a menor taxa de juros e tudo mais, mas aumentou menos os juros, mas a gente já tinha um juros alto frente ao resto do mundo. Então aqui, só para contextualizar a galera, aqui para você fazer um financiamento de um carro, de uma casa, é 2% ao ano. A gente está falando de 2% ao ano que você paga para o banco. Então, assim, o Brasil, a gente teve aí uma Selic de 2,75, agora já tá 2 dígitos de novo, mas mesmo tendo essa baixa dos juros, né? Baixa não, né? Mas cresceu poucos juros, vamos dizer assim, a gente ainda tem um juros muito maior do que, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque senão parece que a nossa economia tá ok. Tá ok? E não tá ok, nesse sentido, na minha opinião, né? Deixa eu fazer um contraponto, assim. A nossa economia sempre teve juros muito altos, porque o nosso país sempre foi visto com risco muito maior, porque a gente nunca teve um equilíbrio financeiro, uma responsabilidade fiscal, e a gente sempre precisou emitir muita dívida para poder pagar nossas contas. Isso é histórico brasileiro. O que eu estou pontuando é que no processo de pandemia e guerra da Ucrânia, o Banco Central Brasileiro e a equipe econômica conseguiu fazer um dever de casa mais bem feito que o resto do mundo, segurou a inflação lá embaixo, a gente está falando na quarta menor inflação do mundo hoje, e isso, ele precisou aumentar a taxa de juros para isso, só que aumentando... Crescimento da inflação, né? O crescimento da inflação. Ele deixou a inflação baixa e isso, na última linha, é benéfico a quem é mais pobre. Sim. Então, assim, eu concordo com você. Se você pegar o poder de compra da Europa, dos Estados Unidos e de vários outros países, o quanto você compra de comida, de qualquer coisa com um salário é muito maior. Mas isso volta no tema que a gente estava falando do nosso sistema tributário e quanto ele é perverso com os mais pobres. Né? Sim. Qual é o sentido de taxar coisas básicas com 30%, 40%? Arroz, feijão, etc. Qual é o sentido de você taxar um carro que você vai comprar com metade do valor do carro é do governo e metade é seu? Né? O governo é um sócio. Né? A média de tributação das empresas hoje é 35%. Ou seja, você quando abre uma empresa, você tem um sócio que tem 35% e não faz porra nenhuma. Tipo, né? Ele só leva 35% e não te ajuda em absolutamente nada. Então, na verdade, eu até falei disso num vídeo que eu falo, né, que o maior custo numa empresa são os recursos humanos. E aí um pessoal comentou, não, são os impostos.
Falei, Óbvio mas que se são você tributos. contabilizar, o imposto que você paga por cada recurso humano, porque 80% de cada salário, se você ganha R$ 2.000, o empresário paga 1.600 para o governo, né? Para o governo, FGTS, INSS, enfim. Mas de tributação que não vai para o seu bolso e que sai do bolso dele. Então, quando a gente contabiliza, Mas não deixa de ser inclusive... imposto. Não é recurso humano, é Exato. o imposto que incide sobre ele. É o imposto que Sim. incide sobre a compra, é o imposto que incide sobre viver no Brasil. Né? Sobre você querer ter uma energia solar na sua casa, que você está colocando seu dinheiro para deixar de consumir a energia que o governo tem que gerar, entregar a energia para o governo e ele quer te tributar porque você está fazendo o esforço que ele que devia estar fazendo. Então, assim, Exato. a gente tem hoje dois grandes problemas nocivos. Assim. A gente tem um sistema tributário absolutamente perverso, que gera, que tributa os mais pobres de forma muito mais grave. A gente tem uma arrecadação gigantesca de dinheiro e esse dinheiro é muitíssimo mal empregado. E aí a gente pode voltar nas emendas do relator daqui a pouco, se a nossa live não cair em 3 minutos. Isso Se que eu cair, vou a gente falar, recomeça. vamos. Então, vamos recomeçar já e aí a gente já volta, galera, pra falar do orçamento secreto. A gente vai desligar, vai entrar agora. Vocês já entram tudo aí, que eu sei que vocês estão tudo frenético querendo saber o que o orçamento secreto também quer. Então a gente vai desligar pra começar outra live e aí a gente já entra. Você quer que eu gere daqui ou você gera do seu? Tanto faz Não, pra eu vou mim. entrar e te convido, igual a gente fez agora. Porque aí Tá, dá a então, notificação pra todo mundo aqui de novo. tá bom, combinado. Beleza? Então, gente, vou fechar e abrir, hein? Rapidão.